Qual é? Fala, rapaziada. Vou falar pra vocês agora sobre triângulos, beleza? Se matemática a gente chama de ensino, né? No macro a gente chama de matemática básica, eu diria que essa aqui é uma aula de geometria básica, beleza? É importantíssimo a gente compreender triângulos, até para compreender figuras que são, assim, tem mais de três lados, né? Como o quadrado, por exemplo. A gente usa o triângulo para compreender as formas de área do quadrado. Então, é uma matéria importantíssima, independente do concurso que tu queira. Mas focando sempre no IPCAR e no Enem, que são nossos cargos-chefes. Beleza? Olha só, aula, triângulos. Qual é o teu conhecimento acerca de triângulos? Eu quero que tu pare agora por 2 minutos e escreva o que você sabe, beleza? Dá um pause e escreve tudo que você sabe. Depois, no final da aula, eu quero que você escreva o que você aprendeu. Você vai escrever de novo o que você sabe e aí tu vai perceber se há alguma diferença entre o que você entrou sabendo e o que você saiu sabendo. Tudo bem? Qual é o objetivo dessa aula, cara? Tu aprender classificação dos triângulos, soma dos ângulos internos, teorema de Pitágoras, área de triângulos, desigualdade triangular, noções de congruência, tá? Mais uma vez, essa é uma das matérias mais importantes de geometria, rapaziada. Então, por favor, não se percam. Ó. Vamos lá. Definição: triângulo é uma figura com 3 lados e 3 ângulos. Tá? Espero que vocês entendam isso. Ele tem 3 lados e 3 ângulos. Eu vou desenhar para vocês aqui agora. Não é só ter 3 lados, né, rapaziada? Ele também vai ter, primeiros lados para vocês. Lados. Mas ele também tem 3 ângulos, tudo bem? E isso aqui vocês não podem esquecer, tudo bem? Fato fundamental: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, tá? Então, por exemplo, se aqui eu tenho y, aqui eu tenho x e aqui eu tenho z, posso dizer que y mais x mais z é igual a 180. Isso é importante porque, rapaziada, às vezes vai aparecer questões, eu vou mostrar para vocês aqui, vai vir um triângulo estranhão assim, tipo assim. Ficou meio retângulo, mas eu não vou colocar retângulo não, tá? Se liguem. E aí já falar que aqui, aqui vai ser 70 graus. Aqui vai ser 80, tá? E aqui vai ser x. Ele não sabe, quer que você descubra. Você sabendo que a soma dos triângulos, dos ângulos internos do triângulo é 180, é só você somar os que você já sabe. 70 mais 80 dá quanto? 70 mais 80. Eita, fiz besteira. Mais 80 mais x igual a 180, tudo bem? 70 mais 80 é 150 mais x igual a 180. Já ensinei pra vocês, né? Equações de primeiro grau. Pô, aqui a gente tem que deixar zero. Pra gente deixar esse lado zerado, temos que subtrair 150, tá? Então a gente subtrai 150 desse lado, então subtrai 150 desse outro lado também, tá? Então fica 150 mais x menos 150 igual a 180 menos 150, tudo bem? 150 menos 150, zero. X igual a 180 menos 150, 30 graus. Então x vai ser igual a 130 graus. Tem muita questão assim, tudo bem? Que te dá 2 ângulos e você tem que descobrir esse ângulo aqui. Às vezes, em mais de um ângulo vai ter incógnita, tudo bem? E aí você vai ter que jogar nessa equaçãozinha aqui, a soma dos ângulos igual a 180, tudo bem? Uma outra coisa, pessoal, eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar esse meio retângulo.
um ângulo externo, rapaziada. Por exemplo, esse ângulo aqui. Ou melhor, deixa eu até melhorar isso aqui, ó. Se eu prosseguir isso aqui, eu vou ter um ângulo externo aqui, tudo bem? Tá? O ângulo externo sempre vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Show de bola? Então, se aqui é A, aqui é B e aqui é C graus, tá? A é igual a B mais C. Outra regra para vocês pegarem. Show de bola? Vamos lá. Beleza, então um ângulo é um lado que tem 3 lados. O triângulo é uma figura que tem 3 lados e 3 ângulos. A soma vai ser igual a 180. Não se esqueça. Classificação quanto aos lados. Tá? O triângulo pode ter 3 classificações. Ele pode ser equilátero quando os 3 lados são iguais. Ele pode ser isósceles quando ele tem 2 lados iguais e um diferente. Ele pode ser escaleno quando ele tem 3 lados diferentes. Tudo bem? Além disso, ele pode ser classificado quanto aos ângulos dele. Então, ele pode ser acutângulo quando todos os ângulos são menores que 90 graus. Show de bola? Então, por exemplo, um triângulo que é equilátero, ele tem 60, 60 e 60. Todos os ângulos são menores de 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. Show de bola? Ele pode ser um retângulo quando um ângulo mede 90 graus, então aquele triângulo mais clássicozinho, né? Quando ele tem um quadradinho aqui, que é onde é um ângulo reto de 90 graus, ele é um ângulo retângulo, é um triângulo retângulo. Ele pode ser obtusângulo quando um ângulo é maior que 90 graus, é quando aquele é abertão assim, ó, tá vendo? Quando ele é abertão assim, ó, esse ângulo aqui geralmente é maior que 90 graus, desculpa. É maior que 90 graus. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa parte de classificação do triângulo quanto aos ângulos e quanto aos lados. Show de bola? Agora, soma dos ângulos internos é sempre 90 graus, como eu falei pra você, tá? Dois ângulos do triângulo medem 50 e 60 graus. Quanto mede o terceiro? Olha só, rapaziada. 50 mais 60 é igual a 110. Ou seja, a soma dos que a gente conhece é 110. Só que mas o ângulo que a gente não conhece é igual necessariamente a 180. Tudo bem? Logo, 110 mais o ângulo que a gente não conhece igual a 180. Equaçãozinha de primeiro grau. Para zerar isso aqui, a gente tem que subtrair 110. Subtrair aqui 110 vai cortar 110. Vai restar o A. A gente tem que subtrair de um lado e do outro. 180 menos 110, 70 graus. A gente acha a resposta. Tudo bem? Regra prática. Se você conhece dois ângulos, subtrai da soma 180. Pega o resultado e subtrai de 180, entende? Eu tenho x e y. Pega x mais y menos 180 e tu vai achar o ângulo que você não conhece. Show? Além disso, eu tenho o teorema de Pitágoras, que vai servir só para triângulos retângulos, tá? Coisas que valem a pena ser mencionadas aqui. Vamos lá. Triângulo retângulo, pessoal. Ele é dessa forma aqui. Show? E aí ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Os lados nesse triângulo retângulo, eles vão ter nomes. Show? O lado que é oposto, olha só, ele é oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de hipotenusa. Tudo bem? E os outros ângulos, eles vão ser chamados de catetos. Show de bola? Qual é a regra que a gente tem nesse triângulo aqui? A regra que é a hipotenusa
ao quadrado é igual à soma dos catetos. A soma dos quadrados do cateto. Então, do cateto 1 mais o cateto 2 ao quadrado. Show de bola? No triângulo retângulo. Então, por exemplo, eu tenho um retângulo, tá? Ele vai ter lado 12, tá? E 16. Qual vai ser a hipotenusa? Eu sei que, então, substituindo aqui, ó, x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Tudo bem? 12 ao quadrado igual a 144. 16 ao quadrado igual a 256. Isso vai ser igual a x ao quadrado. Isso aqui dá 400 igual a x ao quadrado. A raiz vai passar, o 2 vai falar como raiz para o outro lado. X é igual a raiz de 400. X é igual a 20. Show de bola? Outra coisa que pode acontecer é ele te dar a hipotenusa e um dos catetos. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é 8, aqui é 6. Não, desculpa. Aqui é 8 e aqui vai ser 10. Tudo bom? Então, ó, hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, tá? 100. Tudo bem? Igual a cateto 1 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. Mais cateto 2 ao quadrado, que é o que eu quero saber. Cara, passo 64 pro lado. Aqui, né, pra zerar e ficar só com a incógnita que eu quero, eu tenho que subtrair 64, né? Então, ficar 100 igual a 64 mais cateto 2 ao quadrado menos 64. Tudo bem? Só que assim, se eu boto o menos 64 de um lado, eu tenho que botar de um outro. Aqui é o zero. Então, cateto 2 igual a 100 ao quadrado igual a 100 menos 64. 100 menos 64 igual a 36, igual a 36 igual a cateto 2 ao quadrado. Então, a raiz de 36, né, rapaziada? Igual a 6. Entende? Tem essas duas formas. Ou ele te dá os dois catetos e pede a hipotenusa, ou ele te dá a hipotenusa e um cateto e te pede o outro cateto. Tem essas duas possibilidades. O que você tem que lembrar é dessa fórmula aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados do cateto. Show de bola? Pense nisso. A área do triângulo, pessoal. A área do triângulo sempre vai ser a área da base vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, se o triângulo for assim, essa aqui é a base. Essa aqui é a altura. H. A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Tudo bem? Vai ser isso. Desigualdade triangular, tá? Qual é a regra, pessoal, para a gente formar um triângulo? Sempre a soma de dois lados do triângulo é maior que a do outro lado. Então, por exemplo, eu tenho triângulo A, B e C. Show? A mais B necessariamente tem que ser maior que C. Show de bola? Exemplo para você. 7 e 10. Se eu tenho um lado 7 e um lado 10,
o máximo que eu posso ter é um lado 16. Show? Porque a soma de dois lados tem que ser maior que a do outro lado. Entende? Conseguiu pegar a ideia? Espero que tenha conseguido. Vamos lá. Congruência de triângulos, tá? Às vezes a gente vai falar de congruência de triângulos. Como pode acontecer? Dois triângulos são congruentes quando têm a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? Como você pode entender isso melhor? Eles são proporcionais. Mesmo que os lados deles não sejam iguais, os seus lados variam de forma proporcional. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui que é 2, 6 e 4. Não posso, né? 2, 6 e 5. Show de bola? Esse triângulo vai ser proporcional, congruente a um triângulo que tiver tipo 4, 12 e 10. Porque eles variam de forma proporcional, todos os lados foram dobrados. Show? Então eles vão ser congruentes, tudo bem? Temos alguns outros casos que vocês vão ver em outras videoaulas, mas eu vou meter principalmente esses aqui. Outra coisa, tem como vocês saberem a classificação angular do triângulo pelo Teorema de Pitágoras, tá? Então, por exemplo, olhem esse caso aqui, tá? O A sempre vai ser a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. Então, perceba, se o maior lado do triângulo ao quadrado for igual à soma dos outros lados, a soma dos quadrados do outro lado, ele vai ser retângulo. Se o maior lado ao quadrado for maior que a soma dos quadrados dos outros lados, dos lados menores, ele é obtusângulo. Se o maior lado ao quadrado for menor que a soma dos quadrados dos lados menores, ele vai ser acutângulo. Tudo bem? É um bizu também para vocês, tá? Enfim, vamos acabar por aqui, comentando os erros clássicos de vocês. Esquecer que a soma é 180 graus, tá? Muita gente não grava isso é coisa que a gente tem que decorar. Não tem jeito, rapaziada. Aplicar Pitágoras em triângulo que não é retângulo. Lembre disso, Pitágoras só se adequa a triângulos retângulos que vão ter essa regra aqui, ó. O resto vai ser nesse outro esquema. Show? Então não adianta você aplicar Pitágoras em triângulos que não são retângulos. Show de bola? Confundir altura com mediana ou bissetriz. Tudo bem? Vou te dar a ideia, porque eu tenho que te ensinar o que é mediana e bissetriz, para você não se perder, né? Não vou confiar nos outros professores. Ó, qual é a altura aqui? A altura sempre vai ser do vértice ao lado, a menor distância possível. Então vai ser uma linha reta que faz 90 graus, tá? Eu vou fazer esse triângulo aqui de uma forma mais bonitinha, tá? Aqui embaixo. Olha só, a altura sempre vai ser uma reta traçada do vértice, tá? Que são esses pontos, são essas quinas do triângulo, até um ponto do lado, em que essa linha forma 90 graus. Show de bola? Esse é o esquema. Esse aqui vai ser a altura. A mediana, rapaziada, sempre vai ser um lado. Vamos supor que esse aqui é o ponto médio desse lado do triângulo. A mediana vai ser uma reta que a gente traça do vértice até o ponto médio do outro lado, do lado oposto. Tudo bem? Isso aqui vai ser a mediana.
E uma bissetriz, a gente vai supor que aqui tem um ângulo. E uma bissetriz vai ser uma reta, rapaziada, que vai dividir esse ângulo ao meio. Tudo bem? Se ele está dividindo esse ângulo aqui ao meio, isso aqui vai ser uma bissetriz. Tudo bem? Então não confunda altura com mediana com bissetriz. São regras diferentes. Tudo bem? Enfim, para encerrar, eu espero que vocês saiam daqui dominando a classificação do triângulo, tanto em relação aos lados quanto em relação aos ângulos. Só decorando que a soma dos ângulos externos é 180 graus e que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Lembram? Lembram disso? Tracei aqui. Permaneço. Estendo aqui, tá? Vou estender aqui. Esse ângulo aqui vai ser igual à soma desse ângulo e desse ângulo. Não se esqueça disso. Lembrar da teorema de Pitágoras é uma forma que você tem que ter na cabeça, tá? Eu fazia muito pra decorar a fórmula, cara. Escrevia em post-it, deixando na parede, assim. Que aí você tá estudando, vira e mexe, tu olha assim, você e ativa na tua mente aquela fórmula, tudo bem? A memória daquela fórmula. A área do triângulo vai ser sempre base vezes altura sobre 2. Tudo bem? E desigualdade triangular, que é quando eu não posso formar triângulos, tá? Se um dos meus lados é maior que a soma dos outros. Não posso formar triângulos. Entende? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. Talvez vocês tenham entendido coisas que vocês nunca tiveram aula. Enfim, eu espero que vocês sintam liberdade para chegar em mim e falar se tem alguma dúvida em relação a esse assunto, tá bom? Só manda mensagem. Fé, tamo junto, rapaziada.